É, beleza. Então, novamente, obrigada, Natália, por ter aceitado o convite. Eu conheci você de uma forma muito inesperada, porque uma aluna sua, Bruna, acho que é Bruna alguma coisa, ela me Bruna seguiu no Sado? Instagram, que foi para Viena, né? Ah, aham, Ela me isso. seguiu no Instagram e falou assim: Oi, então, vamos conversar sobre fazer doutorado fora? Eu falei: Vamos, que eu também tô Ela me passando por falou de essa. você, ela me falou de você. Então Então, era foi muito você. legal. Ela me passou sobre você e tal, então foi muito legal te conhecer nesse contexto. É sempre bom ver mulheres fazendo sucesso na física, porque a gente sabe que a gente sempre está em minoria. Então, muito obrigada mesmo por esse convite. É, E acho que é isso, né, galera? Acho que a gente pode começar. Se você quiser no começo falar um pouquinho mais sobre você, acho que nem todo mundo te conhece, acho que pode ser legal, tá bom? Ah, E fica à vontade, obrigada. tá, obrigada, então. É bom, enquanto eu vou compartilhando aqui, para começar a apresentação, já vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na UFMG, em Belo Horizonte, no mesmo lugar onde eu conheci a Bárbara. E, opa, peraí, eu fechei alguma coisa? E, peraí, como é que eu compartilho aqui? Eu acho que eu não vou conseguir falar e mexer ao mesmo tempo. Beleza. É, se você quiser ajuda, Peraí. Tá, pronto. foi. Abri aqui, né? Beleza. E até queria aproveitar e comentar, né, que a Bárbara sempre foi um exemplo para mim. Ela é alguns anos mais velha do que eu. Então, ver a Bárbara seguindo, tendo sucesso, e também, às vezes, que ela me contou das dificuldades e dúvidas que teve, foram todas muita motivação, porque eu vi ela vencendo as dificuldades e tendo muito sucesso. Então, para mim, foi realmente um modelo para mim. E me recebeu já na casa dela em Natal uma vez. Então, assim, sempre foi muito boa para mim, muito bom para mim. E, bom, eu fiz, para mim, a minha vida foi meio que um zigue-zague acadêmico, porque eu sempre quis trabalhar com gravidade e quântica, mas eu não sabia bem aonde eu iria trabalhar. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende quando está na escola, lê esses livros de divulgação científica, é sobre teoria de cordas. Só que eu sabia que eu ia ficar desempregada se eu trabalhasse com teoria de cordas. Não sei se deterministicamente, mas probabilisticamente eu não ia ter um emprego tão facilmente. E também, né, a gente vai aprendendo que tem muitas outras formas de trabalhar nessa interface. E eu meio que eu não tinha ninguém na UFMG na época, hoje tem alguns professores, mas não tinha ninguém na época que eu trabalhava. Eu fiquei muito perdida muito tempo, então eu é, decidi fazer um mestrado em matemática, porque eu queria muito aprender matemática, mas eu ainda queria fazer pesquisa em física, mesmo tendo feito mestrado em matemática. E aí eu voltei para a física, eu não consegui visualizar um doutorado em física e em quântica e gravidade, então eu fui para informação quântica, porque eu gostei muito dos métodos, da forma de lidar. Foi onde a quântica realmente me pegou, onde eu gostei eu comecei a entender quântica mesmo, foi com a informação quântica. E aí o Brasil quebrou, não tinha bolsa para nada, então eu fui fazer um pós-doutorado, quando eu terminei o doutorado, em condensadas de Bose-Einstein, em matéria condensada, meio que uma solução de emergência, e foi muito legal no fim das contas, porque eu trabalhei com geometria, que foi o que eu fiz o mestrado. E aí, no segundo pós-doc, eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho agora, que é o que a gente chama de interface da informação quântica com gravidade, tá? Porque a gente usa muito as técnicas da informação quântica, tipo desigualdade de Bell, emaranhamento, essas coisas, e a gente às vezes nem fala relatividade geral, porque às vezes a gente só considera gravidade newtoniana. Então, seria a ideia tentar olhar relatividade geral e quântica, mas às vezes tem muita coisa interessante que é só gravidade newtoniana mesmo, tá? Aqui eu vou falar realmente de relatividade geral e um protocolo de informação quântica. E, bom, esse é um trabalho que foi publicado esse ano junto com a Bruna, aí, que a Amanda conheceu, que está agora no ICOC, fazendo doutorado dela, e o Nelson Yokomizo, que é professor na FMG, que foi um meu supervisor de pós-doutorado. E, antes de começar, deixa eu comentar um pouquinho sobre alguns termos da área.
Seguinte, então, bom, meus slides aí estão em inglês, né? Porque já tinha muita coisa pronta, então eu mantive em inglês. A gente tem vários termos que são, por exemplo, ordem temporal indefinida, ordem causal indefinida. Ordem causal indefinida é bem conhecido, é um termo bem conhecido, dado até como nome da área, mas os autores divergem entre si em como se deve chamar. Muita gente critica esse nome porque muitas vezes não tem muita coisa de causalidade mesmo, muita coisa é às vezes é mais uma ordem entre operações e não causalidade, tá? Ordem temporal indefinida para salientar a questão do tempo também. Então, às vezes, se usa como sinônimo. Ou se você está em dúvida, para aqueles que são mais pragmáticos, o pessoal chama de ordem indefinida de operações. E se você está em dúvida, se você não sabe, ou se você não quer arrumar problema, se você não quer arrumar briga, você pode chamar só de ordem indefinida e resolve a situação. Inclusive, a Bruna chamou a tese dela de ordem indefinida da mecânica quântica para poder evitar qualquer problema assim, com nomes, porque realmente é uma questão. Mas aqui eu vou tratar tudo como sinônimo, tá bom? A gente não precisa tanto desse problema aqui. E também essa ordem causal indefinida denota um conjunto de operações quânticas que podem ser realizadas que não possuem ordem definida. Então, você não tem passado, presente e futuro. Eles meio que se misturariam, tá bom? Então, seria uma classe de operações. E a operação que é mais conhecida, que é mais estudada e a única que se tem alguma simulação é o quantum switch. E quando esse quantum switch a gente tem um espaço-tempo aí para poder realizá-lo, a gente chama de quantum switch gravitacional, que é o que eu vou falar hoje. Tá? Então, para poder um ponto de partida dessa área aconteceu num paper do Lucian Hardy, em 2005. O Lucian Hardy ele é professor no Perimeter, no Canadá, e ele apontou que ele ressaltou, né, uma coisa que já se sabe, mas ele ressaltou bastante nesse paper dele, explorou esse assunto, de que quais são por que a quântica e a relatividade geral, elas são, a gente sabe que elas são incompatíveis, mas por que exatamente? Né? Geralmente, o pessoal já joga um monte de termo matemático que pelo menos, eu fico perdida. E aqui eu consegui entender. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse paper. Então, é o seguinte, a quântica e a relatividade, ambas têm características conservadoras e radicais. Só que elas estão ao contrário. A relatividade geral, ela é determinística, no sentido de que eu tenho a equação de Einstein, eu tenho condições de contorno, eu tenho uma solução e ela é única. Mas ela é radical, no sentido de que eu não tenho uma ordem causal definida a priori. Então, eu tenho dois eventos. Eu tenho que resolver as equações de Einstein, e aí eu vou saber quem está no passado de quem, ou se eles têm uma separação do tipo espaço, que é você não está nem no futuro, nem no passado, né? Você não tem comunicação. Enquanto a teoria quântica é o contrário. Geralmente ela tem uma estrutura, tem um espaço-tempo normal mesmo, flat, não tem né? Ela não é formulada num espaço-tempo curvo nem nada, mas ela é irreduzivelmente probabilística. Eu não posso dizer com certeza o que vai acontecer. Eu só posso dizer as probabilidades de alguma medição do que eu vou observar. E aí, se eu estou procurando uma teoria que está na interface dessas duas coisas, é muito provável que ela tenha as duas características radicais. É muito pouco provável que eu pegue uma teoria maior com características conservativas e obtenha duas teorias com características radicais opostas, né? Então, o que o Lucian propôs aqui nesse paper foi, vamos formular, então, em vez de eu chegar de cara uma teoria de gravidade quântica, a gente tem aí 20 teorias de gravidade quântica hoje, a gente não sabe qual que está correta, porque cada um parte de um pressuposto do que eu acho que a natureza deveria ser. Então, antes de eu chegar nesse pressuposto para uma teoria completa, vamos fazer uma parte só. Vamos olhar para teorias probabilísticas que não têm ordem causal definida. Vamos fazer um formalismo para isso antes, aí depois a gente acomoda uma teoria aí nesse formalismo matemático. E aí, talvez,
nos levaria mais naturalmente para uma teoria de gravidade quântica. Tá? Então, o Lucian Hardy propôs o formalismo do causaloide, tá? nesse paper dele, mas outros formalismos também foram propostos por outros autores. E o que fez sucesso mesmo não foi o causaloide, foi a matriz de processo, que foi proposta pelo Oren Oreshkov, Fábio Costa e o Czesław Bruckner. O Czesław é professor no ICOC em Viena. E a ideia deles é a seguinte: bom, eles partiram da ideia lá do Hardy, mas aí o que eles consideraram foi: vamos considerar que eu tenho laboratórios fechados. Então, eu tenho aqui uma Alicezinha, ela está dentro de um laboratório fechado, pode entrar um sistema quântico que ela vai fazer uma operação uma única vez e pode sair, mas é só isso, ela não tem comunicação com o meio externo, tá? É a mesma coisa para o Bob. Mas o que está ao redor deles, a relação entre eles de passado e futuro é alguma coisa que pode ser mais abstrata. Não precisa de ser certinho passado, presente e futuro. Pode ser qualquer outra coisa, não sei. Não vou colocar. Eu só vou colocar essa hipótese de laboratório fechado no sentido de que a mecânica quântica varia localmente. Então, eu não preciso recorrer a outra teoria para dentro das caixinhas, eu vou considerar a mecânica quântica lá dentro, mas do lado de fora alguma coisa mais exótica pode acontecer. E aí, o que eles chamam de evento, nesse contexto, são operações que a Alice vai realizar no sistema que vai entrar e vai sair uma única vez, e para o Bob também. Então, tem um evento para a Alice e um evento para o Bob. É isso que a gente vai chamar de evento. E a forma como eu costumo imaginar esses laboratórios fechados é a seguinte: é meio que dado por essa imagem aqui. Eu tenho a Alice, por exemplo, dentro do laboratóriozinho dela, viajando no espaço, é um elevador de Einstein. Então, se o princípio da equivalência vale, olhando qualquer medição local, né, dentro do laboratório dela, ela não pode dizer nada sobre o ao redor, ela está caindo, está seguindo uma geodésica, ela pode passar por um lugar onde tem uma superposição de massas, e aí o laboratório dela vai ficar delocalizado, como se ela tivesse passado por uma fenda dupla gravitacional, mas ela não consegue saber por dentro, porque ela está... se o princípio da equivalência realmente valer para esse regime também. Bom, e aí, voltando aqui no paper do Oreshkov e colaboradores, o que eles fizeram aqui foi caracterizar várias tarefas quânticas que poderiam ser realizadas nesse circuito mais geral aqui, mas que não tem uma ordem de operações, não tem uma ordem definida de quem fez o que primeiro. Eles introduziram as desigualdades causais, que são a mesma ideia de uma desigualdade de Bell. Então, vou olhar só para probabilidades e algumas poucas hipóteses e falar, se eu estou acima de algum dado valor, violou aqui uma noção de causalidade. Tá? E o exemplo que é mais bem conhecido dentro dessas tarefas que eles caracterizaram é o quantum switch, que na verdade foi até introduzido um pouco antes mesmo dessa generalidade que eles encontram aqui, tá bom? O quantum switch sozinho, ele não viola uma desigualdade causal, mas ele é acoplado a outros sistemas, ele viola. E o quantum switch é o seguinte: então aqui eu tenho esse desenho, isso aqui é para ser entendido como um desenho matemático. Esse processo foi introduzido pelo Kiribella, Dariano Perinotti e Valeron. Eles são de Pavia, na Itália. Se eu estiver falando certa cidade, acho que é Pavia. E eles introduziram, na verdade, foi em 2009, mas só foi publicado em 2013, tá bom? Então eles tentaram tem um seminário do Kiribella que ele conta que eles tentaram Nature, tentaram todas as revistas até chegar no PRA, então ficou 4 anos até publicar. E abriu uma área, né, nova de pesquisa, e não conseguiram publicar nas revistas grandes, mas o efeito foi bastante grande. Então merecia ter sido publicado numa revista grande, né? Mas enfim. É o seguinte, o quantum switch. Aqui eu tenho Alice e aqui eu tenho Bob. Isso não é para ser entendido, isso é para ser entendido como um evento, tá? Então esse quadradinho aqui é aquele dado evento da Alice. Então é para ser entendido como se ela for uma bonequinha, aquilo ali é um instante no laboratório dela. O mesmo para o Bob. E aí eu tenho um qubit, não precisa ser um qubit, pode ser um sistema quântico qualquer, que é o chamado sistema target ou alvo, e aqui um bit de controle.
E aí, se eu tenho o sistema 0, eu vou ter que primeiro esse sistema alvo vai para Alice, que aplica a sua operação, e depois para Bob, e vice-versa se o controle for 1. Então, num futuro comum de todas essas coisas, eu teria Charlie, que tem acesso ao estado AB IMPSI, tensorial 0 do bit de controle, mais BA, tensorial 1 do bit de controle. Isso aqui seria a expressão do quantum switch. Isso pode tanto ser unitárias ou até operações mais gerais, tá bom? Gente, eu esqueci de falar, vocês podem me interromper, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade de me interromper a qualquer momento. Não tem nenhuma necessidade de chegar até o final. Prefiro que vocês entendam do que chegar até o final. E aí, bom, isso aqui é o sistema, a expressão matemática do quantum switch. E existe uma simulação em mesa ótica. Então, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, ué, mas a gente não estava falando de gravidade? Por que que agora, numa mesa ótica, num experimento normal, lasers, beam splitters, lentes, né? Eu vou ter uma ordem causal indefinida. Como que eles estão fazendo isso? Tá? E isso é, de fato, uma grande discussão da literatura. Então, antes de explicar a discussão, deixa eu explicar o experimento. É o seguinte, a gente tem aqui um fóton, e aí eu vou ter o bit de controle e o bit target. O target ele vai ser codificado na polarização do fóton e o controle no caminho. Então, os dois bits eles estão no mesmo sistema, que é o fóton. E aí, eu vou passar por um beam splitter, que vai dividir um caminho e outro. Vocês estão vendo o meu mouse? Beleza. E aí, aqui, essa sequência de placas seria a Alice e essa aqui o Bob. Então, se eu vou para um lado, eu vou primeiro, Alice faz uma operação, tem os espelhos e depois Bob. E vice-versa, se ele foi para o outro lado, primeiro Bob e depois Alice. E aí, esses sistemas se encontram de novo no beam splitter e acontece a medição. Só que se você fosse colocar o espaço-tempo disso, eu teria esse negócio aqui. Eu tenho, deixa eu minimizar aqui esse negócio, porque está me atrapalhando. Eu teria que Alice, em diferentes tempos, vai aplicar uma operação nesse fóton que está delocalizado, né? Ele vem por esse caminho ou por esse caminho, né? Mas como a operação da lente não tem nada a ver com o tempo, tanto faz, a operação aqui vai ser a mesma. E aqui, mesma coisa para o Bob. E aí, você consegue essa expressão e eles conseguem fazer tomografia e tal. Mas isso acontece porque os sistemas que são entendidos como Alice e Bob são sistemas que não podem medir tempo, não está acoplado com o seu tempo. Então, isso é o primeiro argumento de que as pessoas dizem, isso não é um quantum switch, isso é uma simulação. No qual eu concordo, tá? Mas existem autores que discordam, tá bom? E tem gente que argumenta até hoje que isso aqui é um quantum switch genuíno. Então, é uma discussão em aberto. A minha opinião é de que isso é uma simulação. Bom, e agora, esse foi o primeiro exemplo, né, de um quantum switch numa mesa ótica. Existem também os exemplos gravitacionais. Pela Madalena Zir e colaboradores. Então, a imagem desse paper aqui, que foi publicado em 2019. E aqui, quando a gente fala de evento, né, porque tem toda essa discussão do tempo, igual no slide anterior aqui, né, eu falei tá aplicando em tempo diferente, então não posso ter um sistema que mede tempo. Então, como eu poderia fazer um quantum switch com um sistema que também mede tempo? E aqui, a gente tem essa proposta. É o seguinte, eu tenho Alice e Bob aqui, a gente tem eles sendo representados como reloginhos, mas é para a gente entender que eu tenho um laboratóriozinho, um sisteminha que pode medir tanto um tempo quanto fazer operações, tá bom? E aí, os eventos vão ser considerados tanto como uma operação que eu vou fazer no sistema, mas também quando o tempo próprio deles coincidir. Então, o tempo próprio, para quem não lembra aí de relatividade especial, é o tempo que eu vou marcar dentro no meu referencial, o tempo que vai passar na minha linha de mundo. E isso é um invariante relativístico. Então, qualquer outro observador pode pegar e fazer essa conta e descobrir qual que é o meu tempo próprio. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está considerando, tem esse desenho da Terra, mas
é para ser considerado como um sistema mesoscópico que estaria em superposição, tá bom? Então, a Terra aí é só para ilustrar isso. E aí, essa massa, vamos supor um cenário em que eu poderia ter uma massa, tá, à esquerda ou à direita desses reloginhos. Então, eu tenho aqui a Alice Bob, mas essa massa está delocalizada, como se ela tivesse passado num beam splitter e ela está com uma superposição, está nesse caminho ou nesse caminho. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, o Bob está mais próximo à massa. E o tempo dele vai correr vai correr mais lento do que Alice. Então, esse terceiro tique no relógio dele estaria no futuro da Alice. Enquanto no outro caso, eu teria o contrário. O Bob estaria no passado da Alice. E daí, a gente poderia usar isso para poder aplicar um quantum switch. Então, o bit de controle agora não é mais o caminho do fóton. O bit de controle seria o sistema massivo, seria o espaço-tempo, e o quantum switch, ele seria, né, o target seria um fóton que estivesse passando aqui entre esses dois. É claro que teria que desenhar mais bonitinho o diagrama, não vou fazer isso para esse exemplo aqui, mas enfim, vou fazer para o próximo exemplo, tá bom? Mas a questão toda aqui é o seguinte, o que era o resultado principal desse paper? Olha, se eu só consigo realizar esse quantum switch utilizando o sistema gravitacional como um bit de controle se o espaço-tempo for quântico. Então, eles constroem uma desigualdade do tipo Bell, utilizando um cenário desse tipo aqui, que eu não vou entrar em detalhes por questão de tempo, e mostram que se você realizar um quantum switch e violar uma desigualdade de Bell com isso significa um teste de que o espaço-tempo é quântico. Então, eu não vou ir lá medir o espaço-tempo e um graviton e tal. Eu vou utilizar essa superposição para gerar esse quantum switch, para poder afirmar, eu tenho controle sobre o caminho da massa, mas eu não tenho controle sobre o espaço-tempo, sobre o que está no meio, sobre o que ele gera. Que uma massa pode ficar delocalizada, a gente já sabe, a gente faz isso com elétrons e átomos o tempo inteiro. Mas qual que é o espaço-tempo resultante disso? Então, a ideia toda é utilizar o quantum switch para explorar o espaço-tempo e tentar entender que tipo de tarefas de informação quântica eu poderia realizar para dizer alguma coisa sobre o espaço-tempo que está no meio do caminho, que está intermediando esse processo todo. Tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Aí, no caso, o controle é a Terra que está em superposição de duas posições, certo? Isso. Então, na perspectiva de quem, por exemplo, se pensar A e B como se fossem laboratórios, como se mostrou no começo, na perspectiva deles, se o princípio da equivalência valer, eles não sabem se eles estão em superposição. Então, é aí que vai entrar o meu trabalho. Porque aqui, eles estão, nesse trabalho da Madalena, eles estão parados. Então, se eles forem sistemas que medem peso, eles iriam saber exatamente, e seria como eles poderiam dizer, não, a Terra está aqui ou ali. Então, entraria em decoerência se eles forem sistema que medem peso. Assim como no quantum switch de mesa ótica, você não pode medir tempo, aqui, nesse cenário, você não pode medir peso, porque ele está parado. E aí, o que eu vou falar, né, do meu trabalho é sobre um reloginho que está caindo. E aí ele não mede peso. Então, para ele não poderia saber. Mas nesse caso que eu estou mostrando agora a figura, eles poderiam saber. Aqui o Bob estaria mais pesado do que aqui, nesse outro. Minha pergunta era mais algo mais básico, tipo, você tem uma configuração de eles estão em superposição, mas minha pergunta é, eles estão em superposição em relação a quem? Quem disse que eles estão em superposição? Se para eles não estão vendo a superposição? Nesse caso aqui, o que a gente teria que pensar é que isso é um outro problema, tá bom? Desse artigo, porque você só consegue pensar num observador normal, igual a gente, se eu estiver no infinito. Então é como se eu tivesse as massas muito pequenininhas aqui, elas estão bem próximas dos relógios, que são também muito pequenos, e aí, para esses relógios, faz sentido algum espaço-tempo ter superposição. Mas para mim, que sou experimental, que estou aqui longe, não vai fazer diferença, como se eu estivesse no infinito. Então, eu estando no infinito, eu consigo dizer
a massa tá para cá ou para cá. Só que porque então não é um experimento device independent, digamos assim, seria device dependent. Ele vai depender de como eu montei o experimento. Porque, por exemplo, o que poderia acontecer? Eu tenho uma massa que está numa superposição, está aqui ou aqui, mas o espaço-tempo no meio aqui seria uma coisa clássica, seria, sei lá, a soma aritmética das duas coisas, por exemplo. E aí no meio dessas duas superposições eu teria força zero. Poderia ser. Seria, por exemplo, acho que tem até umas teorias, assim, acho que é do Penrose que faz isso. Mas. Ou a outra opção será que o espaço-tempo aqui gerado ele depende linearmente da massa estando desse lado e para outra massa estando. Então, ele estaria no meio desse emaranhado, né? Então, assim, ele estaria no meio. Como é que eu falo? Eu teria tanto o estado da massa, o estado do espaço-tempo e o estado dos relógios. Entendeu? Então, você tem que pensar nesse observador mais longe para poder fazer sentido isso. O que é estranho, porque como é que eu vou definir um observador no infinito? E uma outra pergunta e se na verdade eu estivesse fazendo um experimento que a Terra está no meio e os relógios estão delocalizados, né? Como que eu sei que é isso e qual que seria a diferença das minhas conclusões? E, enfim, como que eu posso dizer algo sobre realmente o campo gravitacional se eu não sei quem está delocalizado, se eu acho que é o relógio? Então, isso também é uma questão porque é muito simétrico esse exemplo. Então, você realmente pode cair numa ambiguidade nisso e dizer, eu estou concluindo que eu tenho um campo gravitacional aqui, mas na verdade eu não tenho, porque eu tenho uma simetria. E aí eu caio numa armadilha de achar que eu estou vendo alguma coisa que eu não estou, na verdade, que pode ser explicado de forma muito mais simples. Então, esse trabalho também tem essa questão. E aí, enfim, a questão a resposta para sua questão não sei como, né? Eu acho que não tem jeito de. E aí, por isso, o que eu tentei fazer foi olhar para outro exemplo que não tenha essas perguntas. Então, foi assim que eu resolvi essa questão, né? Não respondendo ela, mas procurando outra coisa que não teria esses problemas que você está perguntando. Foi mais ou menos por aí? Sim, obrigado. De nada, obrigada pela pergunta. Bom, eu estava dizendo? Então, a gente tem aqui esse exemplo que teve nessas perguntas aí que o Léo, né, Leonardo? É Leonardo? Já adiantou. E, bom, eu vou comentar um pouco mais sobre elas agora. E uma questão, só por uma questão de notação, eu vou colocar o reloginho do Bob sempre assim, em preto, e o da Alice sempre em branco, nas próximas figuras. Bom, então, isso daqui seria infinito, e eu construí esse estado de superposição aqui, eu sei que os relógios, sei lá, eles são numa haste rígida e eu sei que eles estão ali. E uma das perguntas e se na verdade eu tivesse isso daqui, né? A Terra parada no mesmo lugar e o relógio de um lado, né? Esse emaranhado a Alice embaixo e o Bob acima, ou vice-versa. Ou seja, esse estado aqui corresponderia a esse e esse outro estado aqui a esse. Faria alguma diferença em realizar um quantum switch com essa situação ou com essa situação, né? Bom, só uma observação a mais que nesse paper aqui, o que a gente fez foi mostrar estratégias que dá para fazer o quantum switch desse jeito com a gravidade da Terra, com a tecnologia atual. A gente mexeu umas coisinhas ali, já ganhou muitas ordens de magnitude para poder realmente fazer o experimento, tá? Então, só para contar aí qual que foi esse trabalho, mas o que eu vou falar hoje mesmo são questões um pouco mais fundamentais, tá bom? Porque nesse trabalho a gente realmente só explorou uma coisa mais, de 2021, foi uma coisa um pouco mais prática, e nesse que eu estou apresentando agora, a gente está explorando uma coisa um pouco mais
teórica mesmo, um pouco perguntas mais fundamentais. Então, comparando essas duas imagens, tá? Algumas perguntas que nos vieram foi o seguinte: tem alguns resultados que mostram que um espaço-tempo quântico pode ser reexpresso por um espaço-tempo clássico, se ele for simétrico o suficiente. E como eu quero tentar olhar para o espaço-tempo quântico, tipo, eu não quero reexpressar ele dessa forma, eu quero um que eu não possa reexpressar de uma forma com espaço-tempo clássico, para eu poder explorar as propriedades quânticas do espaço-tempo. Então, uma pergunta que surgiu aí: é possível construir um campo físico gravitacional num espaço que não é isométrico, que eu não tenho tanta simetria? Vamos guardar essa pergunta. Segundo ponto. Vocês lembram que eu estava falando no início que os eventos eles são definidos através do próprio tempo próprio dentro dos laboratórios ou através das operações que a gente pode fazer? Mas e outros observáveis, né? Por que o tempo próprio e não outros observáveis? E sobre o peso, né? Que nem eu já comentei aqui, esse bichinho ele poderia saber se ele está nesse lado ou desse lado, se ele mede o peso. Então, não posso ter um sistema que mede peso nessas duas propostas aqui. E poderia, né, levar a uma decoerência se eu tivesse. Então, me restringe também qual que é o tipo de sistema que eu posso aplicar essa operação. Então, é possível um protocolo em que os agentes não meçam peso? E agora um terceiro ponto. Em geral, um observável tem que ser posto no infinito nesse caso, né? Como eu comentei já também. Então, fica uma pergunta: é possível trazer esse observador externo, que seria o experimental, mais perto desse experimento, né? De forma que tanto matemática, tanto problema, quanto até na prática, né? Apesar que a prática é um pouco mais difícil, mas enfim. Dadas essas três questões, então, a gente começou a pensar num espaço-tempo, que seria dessa forma aqui. Eu teria uma região que seria fechada no espaço, teria um espaço-tempo quântico, e do lado de fora o espaço-tempo clássico. E só uma coisa, que horas são? Deixa eu olhar aqui. Eu ainda tenho 20 minutos, né? É isso? Isso. Sim, a gente beleza. colocou, eu acho que até às 11h10, então teria mais ou menos meia hora, mas daí 20 então minutos tá acho que tá tranquilo. tudo bem. Beleza. Tá. Então tá tranquilo. Bom, então a gente pensou nesse tipo de espaço-tempo. E a única forma de construir um espaço-tempo desse tipo, pensando em superposição de coisas, de soluções clássicas, seriam realmente esferas, tá bom? Isso é um resultado de relatividade geral. Eu não poderia ter uma coisa mais antissimétrica. E o espaço-tempo clássico é o seguinte: eu estou supondo que eu tenho um monte de observáveis, tá bom? Então, idealmente, para cada ponto desse espaço-tempo clássico, eles podem comunicar entre si e eles concordam com todos os observáveis clássicos. Isso é a definição lá do Einstein, de relatividade geral. Então, eu tenho espaço-tempo, eu tenho um observador em cada ponto, idealmente, e aí eu posso medir, fazer medições, eu posso comunicar, e essas comunicações, elas concordam entre si. E aqui dentro eu teria o espaço-tempo quântico, que, para isso, a gente vai lidar com algumas hipóteses, porque a gente não tem experimento, a gente tem 1 milhão de teorias para falar de espaço-tempo quântico, então a gente vai pegar a coisa mais simples que a gente pode fazer, que é o seguinte: a gente está considerando essas Licença, três... Oi, pode? deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que eu não entendi muito bem como é que você definiu esse espaço-tempo quântico. Eu vou falar agora. Ah, tá bom. Ótimo. Obrigada. Bom, para a gente falar desse espaço-tempo quântico, é o seguinte: eu estou considerando, primeiro, que o campo gravitacional ele pode existir numa superposição de estados semiclássicos, que é o seguinte: eu tenho uma solução clássica, uma outra solução clássica, e eu posso ter uma superposição dessa. Essa hipótese, ela é uma hipótese razoável em gravidade fraca, que é, em geral, o que acontece com todas as teorias de gravidade quântica. Em geral, se você for para um regime de gravidade fraca, você não vai ter efeitos não lineares, tá bom? Então não tem problema lidar com isso. E uma outra coisa é,
Número 2. Eventos são definidos operacionalmente utilizando observáveis internos. Então, eu vou considerar, toda vez que eu tenho um evento, e nessa superposição de espaço-tempo, um em cada, né, uma desses espaços-tempos, para cada um eu vou ter um evento correspondente. Tá bom? Isso aqui não é uma hipótese para uma teoria geral, tá? Eu estou fazendo uma hipótese só para esse exemplo específico, para poder basear bem, mas não é uma hipótese para uma teoria geral do espaço-tempo, tá bom? E o terceiro é que a dinâmica pode ser calculada semiclassicamente, isto é, eu vou calcular como é que um corpo cai nesse espaço-tempo, como é que o mesmo corpo cai nesse outro espaço-tempo, e vou fazer a superposição entre esses dois estados. Da mesma forma, como se eu tivesse um fóton passando no beam splitter, o caminho dele, se ele passar para a direita é esse, se ele passar reto é esse. Então, eu tenho a superposição dessas duas coisas. Vou considerar isso aqui. Então, só estendendo mecânica quântica normal para esse sistema onde eu tenho gravidade. Tá? Posso fazer Não uma é pergunta? Pode. Porque na mecânica quântica usual, pelo menos, quando descreve superposição de alguns estados, isso significa que cada um dos qubits que está lá corresponde a alguma alternativa que é classicamente distinguível. Em princípio, você pode fazer uma medição de modo que você seleciona aquele estado. Mas nesse caso, você tem cada um desses corresponde a um espaço-tempo. Então, como que um agente poderia realizar uma medição para saber em qual espaço-tempo ele está? Bom, Ou essa notação tem algum significado diferente? a ideia... Deixa eu pensar aqui, como é que eu vou... Deixa eu pensar. A ideia é que o agente realmente não... A gente não quer que o agente olhe isso, na verdade. Eu quero, na verdade, o que eu estou querendo é evitar isso. Porque, pensa só, no momento que você mede de duas uma, ou se você é observador interno, tá? A gente não sabe se a gente vai entrar numa questão, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de um amigo de Wigner, por exemplo, ou até numa questão de uma interpretação em que você vai se tornar emaranhado com aquilo, ou se vai ter um colapso da função de onda. Assim, quando você olha para o observador interno, esse que está passando nessa superposição é um problema, porque a gente começa a ter problema em definir, em falar de mecânica quântica e não... Enfim, a ideia toda é tangenciar essas questões. É lidar com um problema em que eu não caia sobre... Eu não tenho que responder isso, porque eu não sei responder isso. Então, eu quero evitar essas questões. Tá? Mas acho que Então, me pergunta algo mais básico, tipo, se você tiver, por exemplo, uma partícula de spin meio, você tem a superposição, spin para cima, spin para baixo, mais ou menos como está escrito aí. Isso significa que você pode realizar uma medição, não necessariamente que você vai, mas pelo menos existe a possibilidade de você realizar uma medição que, de certa forma, distinga esses dois estados que estão superpostos. Caso, o que não é claro para mim é, tipo, tá, você tem esse catch, se esse catch representar um estado quântico, como usual, eu pensaria numa medição onde você poderia medir e saber qual espaço-tempo você está. Se você tivesse um spin passando por esse... Né, vamos pegar então um elétron, estou passando por esse espaço-tempo quântico. E a evolução do spin dele depende, né, de qual que é o espaço-tempo quântico, ele ficaria emaranhado com esse espaço-tempo quântico. Eu teria esse Gemini 1, spin 1, mais Gemini 2, spin 2. Tá? E aí, se eu fizesse uma medição do spin, eu estaria marcando caminho. Então, Entendi. eu estaria... Então, você poderia dizer qual que era o espaço-tempo só medindo o spin. Só que... Eles não são completamente agnósticos a respeito de qual espaço-tempo. Eles têm algumas alternativas e os quais são superpostos. Eles já sabem a priori as possibilidades.
vamos pensar aqui. Depende de como você montou o que você está fazendo, né? Então, se, por exemplo, vamos pensar aqui, eu tenho uma fenda dupla. E aí eu coloquei uma lente em cada uma dessas fendas duplas, e aí ela muda o spin para baixo ou para cima, de acordo com isso. Esse spin vai estar emaranhado com o caminho, com a fenda que ele passou. Então, se eu meço o spin, eu sei qual fenda ele passou, né? Uhum. Eu sei o caminho dele. Então, eu não vou ver. Eu só vou ver interferência. Se eu medir o caminho sozinho, sem medir o spin, eu não vou ver interferência. Eu vou ver uma mistura estatística. Uhum. Então, se eu tenho um spin que interage com esse campo gravitacional, por exemplo, eu não meço o spin, eu paro de ter uma superposição. Eu começo a ter uma mistura estatística de espaços-tempos. Eu não Uhum. vou ter. é, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é bem análogo ao que seria uma fenda dupla e que você tem um spin ou uma. É exatamente isso, assim. Não seria agnóstico. O negócio todo é que quando a gente está pensando em um campo gravitacional, se eu tenho um elétron passando, a gente vai falar de um jeito. Mas pode ser um corpo maior. E aí você começar a pensar no limite clássico quântico. E aí que as coisas começam a complicar. E aí que a gente começa a ter problema. Então, fora isso, considerar a mecânica quântica normal, tá? Tipo, para gravidade fraca, é o que se espera mesmo. E, bom, não sei se eu confundi mais. Tá, acho que quando eu mostrar Não, o não, entendi, exemplo, entendi. vai Obrigado. ficar mais claro onde que eu estou querendo chegar, tá bom? Bom, o que que a gente vai Natália, considerar então? Oi. eu posso fazer só mais uma interrupção para ver se Claro. não está encaixando na minha cabeça? Quando Uhum. você coloca aqueles dois estados, os Gemini 1 e Gemini 2 representam a mesma métrica no espaço-tempo usual? Sozinhos ou Sozinhos? juntos? Sozinhos, sim. Não. Não, você representam métricas diferentes. Então, sei lá, vamos aproveitar já pegar esse exemplo aqui. Então, eu teria, Tá. por exemplo, um caso em que eu tenho uma massa esférica, tá bom? Então, do lado ela é oca, mas eu tenho essa distribuição de massa redonda. E a mesma coisa. E aqui eu tenho duas esferas, na verdade, uma um pouquinho menor, outra um pouquinho maior do que essa primeira, mas com a mesma massa total, digamos assim. Isso daqui, esse Gemini 1, seria o espaço-tempo relativo a esse caso aqui, então Minkowski, Schwarzschild, e esse Gemini 2 seria esse espaço-tempo aqui, Minkowski, Schwarzschild, que é só por causa da massa menor, e Schwarzschild 1 do total de massa, tá? Então, essa é a ideia. Só que aí, como eu tenho uma superposição, uma massa, que tem superposição de estar nessa configuração ou nessa configuração, eu tenho uma superposição desses dois espaços-tempos gerados. Mas sozinhos, são espaço-tempo normal. Se eles são iguais, sei lá, se eu estou com, naquele caso anterior, né, aqui, a massa aqui ou aqui, eles seriam iguais, só que deslocados, né? Mas nesse caso aqui, eles não seriam iguais, eles seriam diferentes. Então, Tá, depende mas do seu é exemplo. que talvez entre um pouco na dúvida do Léo. Isso só me confunde porque, por exemplo, se eu faço uma medição no sistema e eu descubro que o meu estado é o Cat Gemini 1, então eu já não conseguiria falar qual que é o espaço-tempo que eu tô, sem dúvida, porque o espaço-tempo é físico. Sim, Ele não vai sim, depender de quântica sim. propriamente. São Gemini mais ou menos Gemini 2. Você poderia fazer uma medição em outra base. Então, mas se eu escolho uma base esperta e eu determino o espaço-tempo, eu não tenho mais dúvida nos estados se a única coisa que difere elas é o espaço-tempo, porque o espaço-tempo é físico, né? Ele não vai Uhum. depender de ignorância quântica, no caso, ou nem de probabilidade intrínseca. A não ser, claro, que essa teoria Hum. esteja falando uma coisa diferente, né? Tô pensando do ponto de vista de relatividade mesmo, só. Bom, o negócio é. Por exemplo, pensa só, você tem um experimento da fenda dupla. Se você olhar por qual fenda que o fóton está passando, que o elétron está passando, você vai saber por qual fenda ele passou, não é? Sim.
mas você só vai ver interferência no final se você não olhar por qual fenda ele passou. Certo, é verdade. Então aqui é a mesma coisa. Se eu olhar qual que é o espaço-tempo, eu vou saber qual que é o espaço-tempo. 50% das vezes vai ser o 1, 50% das vezes vai ser o 2. Mas se eu não olhar, eu só vou obter as coisas, né, quânticas que vêm derivadas disso daqui, se eu não fizer essa medição do espaço-tempo. E olhar para uma base diagonal, em que eu não meça isso. Tá, então essa ignorância. Calma, eu tô um pouco confuso. Essa ignorância é um tanto quanto clássica, então, porque é que o espaço-tempo para mim é muito mais acessível, Eu acho que tem pelo que menos localmente, né? trazer talvez a ideia é trazer a ideia da quântica para cá. Em vez de colocar. Você pode pensar que é o elétron aqui ou ali. Em vez de ser o espaço-tempo, você pode pensar que é uma superposição também. Você pode pensar que esse bichinho aqui, olha, ele está nessa superposição porque ele passou por uma fenda dupla. E aí você não sabe se ele está aqui ou se ele está aqui. E aí você fazer uma medição, eu acho que é porque a gente tem um pouco assim, a forma como a gente ah, é educado, né, nas matérias a pensar em gravidade, em espaço-tempo, ela é muito fundamental no sentido de ser muito ideal. Então, o espaço-tempo se torna uma coisa muito, é, como é que fala? Uma coisa muito tangível, né? E a ideia é tentar trazer isso um pouco mais para a forma de ver da mecânica quântica. Então, é tentar olhar para um espaço-tempo como o que eu esperaria de um espaço-tempo que foi gerado por essa superposição aqui, por essa coisa, que passou por uma fenda dupla e que eu medi a interferência no final. Vamos supor que eu medi a interferência no final disso aqui. O que foi o espaço-tempo que passou por aqui? O que eu posso inferir dele? Porque agora eu já não posso mais olhar, eu já medi a outra base. Então, como é que eu posso voltar atrás e olhar o espaço-tempo se eu já medi o Gemini mais ou menos Gemini 2? Tá, a ideia ficou bem clara para mim agora. Só que eu fiquei com dúvida na realidade física desse processo, porque as fendas, tudo bem, eu consigo fazer duas, três, quatro, cinco fendas diferentes e falar, essas fendas coexistem. Mas o espaço-tempo, para mim, ou ele é um ou ele é outro, né? Localmente, pelo menos, né? Não sei. É, e daí a minha dúvida fica em cima disso, né? O quão de diferentes tipos de espaço-tempo, dado que eu vou definir uma métrica só, o quanto que isso é permitido, sabe? Agora, do ponto de vista teórico, foi bem claro, assim, a sua explicação, Uhum. mas do ponto de vista mais prático, assim, essas coisas são possíveis mesmo, de falar que pode coexistir dois espaços-tempos simultâneos? Então, isso é uma coisa que ninguém sabe, que é um dos. Aquele negócio, grau sagrado da física moderna, a gente não sabe. E é justamente isso que a gente está buscando. Então, eu vou supor que eu posso e vou ver as consequências. Olha, as consequências, elas podem ser medidas experimentalmente né, com tal tecnologia, geralmente né? Estamos 3 ordens acima da tecnologia, porque não tem nenhum que está realmente agora para ser feito, tá bom? Mas a ideia é tentar procurar formas de descobrir se isso é possível e é, ver, porque o único jeito de saber se o espaço-tempo é um ou é outro, ou se posso dizer sobre uma superposição, né? Que nem está aqui, é se a gente fizer o experimento. Porque eu posso ficar aqui falando o que eu acho e eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Quer dizer, a gente vai chegar em vários lugares, mas a gente só vai ter a resposta mesmo fazendo. Então a ideia toda é, vamos supor que eu posso. E aí, qual que é a consequência? A consequência é essa, e aí dá para testar isso, que aí vai me dizer se é isso, se a minha hipótese está certa ou não.
Então, essa é a ideia de considerar isso e procurar quais são as consequências, o que isso diz sobre as coisas da área e tal. Então, é por aí. Eu não tenho como, né? A gente pode criar vários formalismos matemáticos que te deem um espaço-tempo que eu possa escrever dessa forma. Mas se isso realmente corresponde à natureza, só fazendo um experimento e verificando que é possível fazer isso. Acho. Bom. O Alisson está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta? Oi, tá? Você consegue me ouvir? Sim, sim. Tá. Desculpa, eu não consigo ligar a câmera agora, porque o Não computador tem tá problema, não. com coisa em cima, etc. Então, eu ia perguntar mais ou menos a mesma coisa do Luiz, só que é que ele estava falando sobre coexistência ele estava descrevendo superposição como coexistência, né? Só que geralmente eu penso em superposição quando eu tenho um estado que não é alto o valor de uma certa quantidade física. Eu penso nele da maneira canônica, que é dizer que, bom, nesse estado, essa quantidade física não possui um valor. Então, quando o elétron passa pela fenda, ele não tinha uma posição. E aí, para mim, fica mais difícil ainda pensar numa superposição de espaço-tempo, porque eu pensar em um espaço-tempo no qual eu tenho uma superposição, isso pareceria para mim que eu estou dizendo que meu espaço-tempo não está definido, assim, eu estou em uma ausência de espaço-tempo. Aí para mim fica mais difícil ainda, assim, entender isso. Só que eu acho que é essencialmente a mesma pergunta dele, só que partindo de outro ponto de vista sobre o que seria uma superposição. E como, desse ponto de vista, como você responderia, assim, como eu interpretaria? De fato, eu teria que entender que eu estou escrevendo um sistema no qual eu não estou, o valor de espaço-tempo, assim, digamos assim, ele não está definido? Sim, exatamente isso. Talvez, olhando para esse exemplo aqui, fique mais fácil de enxergar um exemplo, né? Porque quando eu tenho essa superposição, eu tenho o mesmo espaço-tempo de Schwarzschild do lado de fora. E aqui dentro eu teria alguma coisa que não estaria definida. E aí, significa o quê? Eu estou manipulando essas massas que estão em uma superposição de estar menores ou maiores, de diferente distribuição, então é como se eu tivesse, né, várias fendas duplas, mas aí eu estaria com uma distribuição em vez de uma única. Isso o pessoal faz com matéria condensada, tá? Vários átomos, só que pequenininhos, sem gravidade. Mas, enfim. Então, aqui fora, tá tudo bem definido, do lado de fora. A pergunta é, se eu tenho uma superposição massiva, colocar massas em estado de superposição, eu posso. O que acontece com o espaço-tempo aqui dentro? E como eu poderia medi-lo? E como eu poderia dizer coisas do que está acontecendo aqui? Né? Como ele poderia intermediar alguma coisa que seja mensurável? Porque... E aí, bom, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo... então, assim, eu não estaria dentro, aqui no meio, fazendo uma medição. Eu vou estar aqui fora. Então, eu vou estar no espaço-tempo normal. Eu vou estar... Mecânica quântica, para mim, aqui, ó, tá valendo normal. Só o que está no meio aqui que vai ser diferente, vai além. Então, e ao invés de pegar e olhar para o que está acontecendo aqui, em vez de pegar e realmente lidar com o espaço-tempo quântico, eu vou jogar um reloginho aqui e vou falar do tempo próprio desse reloginho depois que ele cruzou. Então, eu vou ter o estado das massas emaranhado com o estado do reloginho. E com o espaço do espaço-tempo também. Mas isso aí eu não vou medir. O que eu vou ter acesso é a massa e o reloginho. Eu consigo criar emaranhamento entre esse tempo próprio aqui e essa distribuição massiva. Se eu puder criar emaranhamento, é provável que isso seja por causa de um espaço-tempo quântico. O espaço-tempo não tem
um valor definido, porque se ele tivesse um valor definido, o tempo próprio desse relógio aqui seria um valor definido. Então, eu vou tangenciar essa questão de como fazer essa definição para poder lidar com coisas que são mais simples e eu possa lidar, e eu possa falar de coisas específicas, tá? Bom, eu não sei se vocês conseguiram entender. Eu acho que eu vou tentar seguir para o exemplo, então, você quer falar mais alguma coisa? Não, só Não? agradecer. Obrigado. Obrigada. Então, eu vou tentar só seguir, bom, faltando 5 minutos, né? Eu vou tentar só falar bem brevemente sobre o exemplo para fazer o quantum switch e sobre a propriedade dele, e aí encerrar, porque senão não... Bom, não vou terminar o seminário todo de todo jeito, que não vai dar tempo, mas essa parte já é um lugar onde dá para encerrar, tá? Bom, então, eu vou pular aqui bem rapidinho sobre como a gente define a métrica, tá? Por questão de tempo mesmo. A questão existe um livro, de solução em livro, onde eu posso calcular como é a métrica dessa casca, tá bom? Onde eu tenho Schwarzschild do lado de fora, Minkowski do lado de dentro, e eu posso calcular como que esse reloginho ele atravessa e como que o tempo próprio dele corre à medida que ele atravessa, tá? E aí a gente vai fazer isso para as duas cascas e a gente consegue calcular qual que é a geodésica nessa configuração e nessa outra configuração. E aí, o protocolo do quantum switch que a gente propõe é o seguinte. Vocês lembram daquele exercício de mecânica clássica? Você tem a Terra, faz um furo, joga a pedrinha, ela fica oscilando? É isso que a gente vai fazer na versão gravidade quântica aqui. Então é o seguinte, eu tenho aqui o Bob, eu tenho aqui o target, onde eu vou aplicar uma operação. Então, Alice vai aplicar uma operação e Bob vai aplicar uma operação. Alice a única que vai passar pelo espaço-tempo. Mas todo mundo está do lado de fora, Bob pode até ser uma pessoa, porque ele vai ficar do lado de fora o tempo inteiro. Aí você vai cair, vou soltar ela. E aí, no primeiro momento, ela vai ter uma trajetória clássica, porque ela está no espaço-tempo clássico. Quando ela passa por essa borda, ela vai separar em dois, vai ter dois pacotinhos de onda, cada um emaranhado com das distribuições de massa. E um deles vai chegar antes no target do que o outro. O ponto importante aqui é o tempo próprio desse pacotinho, quando ele alcança o target, é o mesmo desse pacotinho quando esse alcança o target, tá? Então, para a Alice, como ela está dentro do laboratório dela, o target chegou uma única vez, não dá tempo próprio. E ela não sabe o que está acontecendo. Ela é um laboratório fechado, ela não está olhando para fora, tá? Então, ela chega aqui, ou o target chegou nela, ela aplica uma operação, e aí o Bob vai aplicar uma operação no meio, tempo normal, no tempo coordenado, e aí a Alice aparece de novo, tá? Então, agora eu tenho a massa emaranhada com o caminho da Alice emaranhada com o estado do target, que é a B ou BA aplicada no estado inicial. E agora o que vai acontecer é, a gente vai tirar o target para lá e a Alice vai continuar oscilando nesse lugar. De forma que, ao final, ela vai adquirir uma posição clássica novamente, tá? Então, nessa imagem aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui o tempo coordenado, e aqui o raio. A gente pegou esse momento aqui, tá? Então, esse quadradinho aqui é o momento que a gente está nesse cartãozinho aqui. E aí, a Alice vai continuar oscilando. De forma que, quando os pacotinhos de onda se encontram novamente, eles estão no mesmo tempo coordenado, no mesmo tempo próprio e no mesmo raio. Isto é, ela recupera a classicalidade dela, digamos assim. Então, é como se eu estivesse no meu laboratório. Entrei aqui, fechei as janelas. Estou aqui trabalhando, tudo normal. Um target. Apliquei uma operação, voltei, acabou o expediente, vou embora, abri a janela, o mundo está clássico de novo. Mas, nesse meio tempo, um espaço-tempo quântico passou por mim sem que eu pudesse detectar. E, bom, eu acho que não vai dar muito tempo de falar como, né? A gente achou essa solução. Mas, enfim, foi brincando com parâmetros livres e algumas condições em que essas oscilações têm que se encontrar de novo, elas têm que ser um número racional e tal. E daí a gente consegue
como eu tenho um contínuo de soluções, eu consigo sempre achar um número racional que seja bom, por exemplo, 3/4, né? Então, aqui eu tenho 3 oscilações, 1, 2, 3, e aqui eu tenho 4 oscilações, de forma que o tempo próprio no início e no final seja o mesmo, ou seja, para a área está tudo normal. E isso seria muito diferente se eu tivesse um sistema que não fosse uma geodésica, que é só relatividade geral que tem uma geodésica. Eu não vou ter uma geodésica no espaço-tempo que não é gravidade, que não tem gravidade. Então, eu não posso ter essa, de certa forma, essa não linearidade aqui do tempo próprio, e eu não poderia recuperar. Então, eu nunca poderia fazer esse experimento com um agente mesmo, se eu não estivesse falando de um espaço-tempo quântico. Eu teria que ter um sistema quântico que eu coloquei em superposição de estar aqui ou ali, mas não um sistema mesmo, tá? E aí, eu queria ressaltar esse ponto, né, de que a Alice, ela se reencontra no final com ela mesma, porque é a forma que a gente tem de tangenciar vários dos problemas que eu teria em definição de dizer o que é esse agente, tá? E aí, quando a gente compara esse processo com outras propostas do Quantum Switch, a gente tem ganhos no sentido de eu posso expressar as operações que a Alice vai fazer num target de forma universal. Eu posso fazer qualquer operação que dependa do tempo, que dependa do espaço. Eu posso ter não só unitárias sendo aplicadas, mas qualquer tipo de operação, porque eu realmente tenho a forma mais fiel de um único evento do que seria aplicar essa operação. E, bom, isso é uma vantagem tanto em relação a outros protocolos gravitacionais, mas com uma mesa ótica, de fato, não seria possível fazer uma coisa assim. Isso mostra uma diferença do que seria o quantum switch gravitacional e o quantum switch de mesa ótica. Isso teria uma diferença fundamental entre eles, essa propriedade. E, bom, né, isso que eu ia... Mas tanto faz. Vocês fizeram as perguntas, para mim foi muito mais... eu acho que muito mais valor nessa discussão do que mostrar todos os detalhes e tal, enfim. Bom, e é isso. Muito obrigada, que seria, né, só um muito obrigada. Bom, uma salva de palmas, então. Do Muito jeito que obrigada, der. Natália. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu não entendi um pouco qual é o papel dos racionais, essa parte me perdeu. Você tem umas Eu falei bem desigualdades, você tem rapidinho mesmo. Você tem umas desigualdades, as desigualdades elas têm que ser satisfeitas, delta tal, delta t. Porque é o seguinte, a gente brincou de variar aqui esses dois parâmetros, esses dois raios, tá? Então eu continuo tendo o mesmo espaço de Minkowski do lado de fora, ao espaço dos partidos do lado de fora, mas eu vou mudando continuamente esse espaço-tempo. Então aqui nesse gráfico eu tenho um raio, o outro raio, e, bom, qual é a condição para que a Alice se encontre novamente, tá? Primeiro, eu quero que o tempo próprio dela, ao final, seja o mesmo, tá? Para um pacotinho de onda e para outro. Isso significa que o tempo próprio dividido pelo tempo de uma oscilação, tá? Então, o tempo próprio dela dividido pelo tempo coordenado de uma oscilação tem que ser o mesmo para esses dois casos. Por que eu teria isso aqui vezes 4, isso aqui 3 dividido por 3, né? Então, seria o tempo total dividido pelo tempo total, tá bom? Então, isso aqui tem que ser igual para que o tempo próprio no final seja o mesmo. Só que, se eu satisfazer somente essa relação aqui, né? Então, a gente botou o azul e o vermelho aqui. Então, eu tenho esse azul para esse caso e esse aqui, o laranja, para o outro. Eles são iguais nessa interseção aqui, tá bom? Então, eu tenho um contínuo de soluções em que isso aqui é garantido. Porém, se eles se oscilassem infinitas vezes, eles nunca iam se encontrar de novo. Então, eu tenho que garantir que essa razão é um número racional. Então, se ela é P sobre Q, um vai oscilar P vezes, o outro vai oscilar Q vezes, e eles vão se encontrar. E aí, a única parte numérica foi olhar aqui qual que seria um número bom, porque eu queria um primo pequeno, né, do tipo 3/4, e não 527 dividido por 343.
Mas É, isso não impossibilitaria, mesmo que idealmente, de você ter um experimento desse tipo, porque você precisaria de um ajuste fino para poder ter esses valores, e de sim. modo que isso é um conjunto de medida zero. Então, como que você Ah, mas eu conseguiria? não estou escolhendo aleatoriamente, né? Eu não estou jogando. A gente tá. Você vai montar o experimento, você vai escolher qual que é o tamanho do raio. Uhum. Sim, mas o ponto é que, Então, tipo, você precisa desse ajuste fino para ele ser um racional, certo? Isso significa que se fizer o ajuste, se for de uma perturbação infinitesimalmente pequena, essa condição ela se quebraria, de modo que aham, você não conseguiria sim, fazer isso. sim, isso é verdade. Pois é, isso entra numa questão do seguinte: o que que a gente está tentando fazer, né, aqui? A gente está tentando definir uma forma de que eu possa considerar que eu tenha um evento e um outro evento, de forma que eu defina a realidade de forma única, né? Então, de certa forma, toda vez que eu tiver uma superposição, me parece um pouco impossível mesmo que eu teria uma realidade de forma única, né? Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto, eu faço essa pergunta, né? Assim, se eu tenho uma fenda dupla, como que esse objeto não vai entrar em decoerência, né? Ele tem que estar perfeitamente isolado. Então, na verdade, para eu conseguir alguma coisa que não caia em decoerência, eu tenho que ter esse laboratório aqui muito bem isolado, né? Da mesma forma que eu tenho que ter um experimento normal em quântica muito bem isolado Uhum. Não, para tudo as bem, coisas fazerem essa sentido, parte é né? ok. O que eu não entendi muito bem é que, como você requer que aquela razão ela seja um número racional, mesmo no caso ideal, Aham, onde você tenha a melhor tecnologia possível, aham, eu não consigo visualizar uma situação onde isso seria possível, porque mesmo uma perturbação arbitrariamente pequena, quão pequena quanto você queira, faria com que aquela condição não fosse satisfeita, porque é um uhum, racional, e racionais são conjuntos de medida zero nos reais. hum, Então não é uma limitação tecnológica, seria algo mais uhum. fundamental. Mas aí a mesma limitação eu teria para poder falar de qualquer experimento em quântica, né? Para poder realmente fazer uma superposição. Então, o que Não acontece é que a diria, gente tipo, sempre perde um pouquinho a visibilidade, né, de um experimento. Eu nunca tenho uma curva de interferência perfeita. Então, uhum. o que se Mas aí, perderia tipo, aqui? se você tiver uma perturbação pequena, no caso de uma curva de interferência, o que você vai ver é que essa curva ela vai diminuir mais, mas ela ainda vai estar lá, a interferência. Uhum, Mas nesse caso, se eu entendi pois correto, é. o que acontece é que se você fizesse uma perturbação pequena, tudo seria destruído. As conclusões que você tirou. Pois é. Eu estou pensando agora. Isso é uma pergunta. Tudo seria destruído ou seria parcialmente? Eu perderia também uma visibilidade, porque eu não posso pensar nisso também como é, uma única realização, né? Eu tenho que pensar nisso como do ponto de vista é, de repetições também, né? Eu tenho que ter repetições para isso acontecer também, né? Então, pois é, isso é uma boa pergunta e eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Eu não sei te responder da forma mais satisfatória, não, mas. Porque eu estou pensando aqui, porque parece que quando a gente pensa que a Alice é um agente mesmo, né? Uma pequena perturbação já acabaria. Mas será? Será que simplesmente não teria. Talvez para ela a realidade continuasse a mesma, mas só o estado quântico que restou, que perde um pouco a visibilidade, né?
e não totalmente ela. Eu acho que é mais por aí. Porque o que a gente vai ter, deixa eu ver se eu anotei aqui. O que a gente teria seria essa equação, né? Um AB tensorial mais um BA, e aqui seria o espaço-tempo, né? Então, talvez eu só Uhum. perderia um pouco da visibilidade no espaço-tempo, e não na realidade do que é a Alice. Mas aí, Uhum. é uma coisa para se pensar mesmo. É uma boa pergunta. Obrigada. Tá bom. Obrigado pela explicação. Gente, bom, muito obrigado então, Natália, mais uma vez, Obrigada. pela sua apresentação. Obrigado pelas perguntas. Acho que Posso agora a falar gente uma coisa? pode. Claro. Só antes de terminar rapidinho, Natália, muito obrigada pela sua apresentação, particularmente para mim. O meu doutorado vai ser em alguma coisa parecida com isso, eu não faço ideia ainda do que vai ser, mas Que vai ser legal. alguma coisa nessa linha. Para onde você vai E mesmo? acho eu vou para a França, eu vou fazer o doutorado com a Villassny e com o Cyril. Ah, Velazinho. É uma galera bem legal, eu tô Maravilha. bem Eu animada com gosto isso. muito dela. O Círio eu não conheço Sim, pessoalmente, mas a Vilazine eu conheço ela muito bem. Ela é ótima. é Que muito legal. bom trabalhar só com gente legal, então eu acho que vai ser muito bacana. Com certeza a gente pode trocar figurinha no futuro. Sim, vem aqui em Bratislava visitar a gente. Com certeza, eu adoro viajar. Obrigada, viu? Obrigada a Você quer você. terminar, Gu? Se quiser terminar, eu só ia falar que pra gente tirar um intervalinho, mas enfim. É, vamos tentar fazer 2 minutos de todo mundo ir no banheiro, beber uma água e voltar? Será que em 2 minutos dá? Se não der, a gente faz 5. Mas aí depois a gente tem a palestra do Patrick. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Daqui a Muito Natália. obrigada. Até breve, galera.